Olá, sejam bem-vindos! Eu sou Luiz Maia e você está ouvindo A Síntese, a sua revista de podcasts internacionais sobre tendências e cenários futuros, que é fruto da parceria entre o LEAD Pernambuco e a UFRPE. A cada semana eu chamo sua atenção para temas que podem nos dar mais e melhores perspectivas sobre o que está por vir. No episódio de hoje, a gente revisita o tema das mudanças no mercado de trabalho, mas dessa vez com foco no crescimento dos chamados empregados por conta própria. E em seguida, vamos considerar uma pergunta bem provocativa. O que é que torna uma organização saudável nos dias de hoje? Bora começar? Vamos embora! O podcast The Sound of Economics vem monitorando uma série de estudos sobre as mudanças no mercado de trabalho mundial, com o advento da transformação digital, os aprendizados da pandemia e as novas formas de organização que vão surgindo. A gente até falou aqui, há umas semanas atrás, do trabalho supervisionado por inteligência artificial, se lembra? Então, no episódio Lessons from the Rise of Self-Employment, a discussão fica em torno da tendência mundial de crescimento no número de trabalhadores por conta própria. Seja por necessidade, quando não há alternativa, uma condição que ainda é minoritária nos países desenvolvidos, ou quando o indivíduo identifica uma oportunidade de independência e a considera melhor do que o emprego tradicional. De cara, os especialistas alertam que se trata, na verdade, de um amplo conjunto de situações, bem diferentes. Vai desde um profissional que conduz atividades paralelas ao seu ganha-pão para ter uma renda adicional, passa pelos consultores muito bem pagos por terem competências altamente valorizadas e chega até aos indivíduos que realizam um ou mais serviços simples cotidianos para uma carteira variada de clientes. Daí, claro, os tipos de contrato, as condições de trabalho e mesmo os padrões de remuneração variam bastante, inclusive na medida em que novas e velhas legislações, órgãos de classe e sindicatos vão tentando dar conta das eventuais disputas entre as partes envolvidas. Bom, e aí? Que conclusões ou alertas esses caras trazem? Em primeiro lugar, considerando um trabalhador europeu ou norte-americano, fica claro que há ganhos evidentes de satisfação para quase 70% dos indivíduos. São ganhos em termos de autonomia e flexibilidade para estabelecer sua rotina, organizar seus horários, eleger suas prioridades pessoais, familiares. Mas não resta dúvida de que a tendência não é favorável para todo mundo. Além daqueles que acabam tendo que lutar diariamente para garantir a subsistência, tem muita gente que não lida bem com os níveis variáveis de renda, que não consegue gerenciar uma linha divisória entre os momentos de trabalho e de lazer, e tem ainda a perda da socialização, do convívio nos locais de trabalho, a partir do qual a gente cria laços de confiança, desenvolve habilidades, flexibilidade cognitiva e tudo mais. Em todo caso, a grande conclusão é que, ao que tudo indica, deixamos para trás de vez uma estrutura de mercado de trabalho dicotômica entre empregos formais e contratos independentes. O que vemos hoje é um verdadeiro espectro de formas de ocupação remunerada que, obviamente, não se encaixa com as regras trabalhistas e tributárias convencionais. Daí, o desafio é criarmos todo um novo arcabouço legal que incorpore essas nuances e que não constitua ele mesmo uma estrutura de incentivo capaz de distorcer as nossas decisões. Um episódio recente do The McKinsey Podcast propõe uma pergunta tão boa que a gente não podia deixar de trazer aqui para o nosso ouvinte. What makes an organization healthy? O que torna uma organização saudável? Mas vamos dar logo um spoiler aqui, tá? Às vezes, mesmo quando a resposta para uma determinada pergunta não nos satisfaz, a gente tem que valorizar e aprender a contemplar uma boa pergunta, Pois bem, os especialistas daquela que é uma das maiores consultorias do planeta dão a resposta para essa pergunta em 3 partes. A saúde de uma organização decorreria de o quão bem alinhada toda ela estaria em torno de sua estratégia, de modo a traduzi-la diariamente no ambiente de trabalho, em que medida a organização consegue alcançar os objetivos traçados e o quão bem a organização consegue se renovar ao longo do tempo, gerando internamente as soluções que a mantêm relevante para os seus clientes. Esses critérios, claro, não surgiram do nada. Os analistas selecionaram empresas de muito sucesso há décadas lá nos Estados Unidos
e realizaram algumas sondagens com gestores e funcionários sobre as principais práticas adotadas na organização e seus resultados. Eles alcançaram nada menos que 6 milhões de respondentes e passaram a correlacionar as respostas com o desempenho de cada organização. Daí concluíram que o caminho para uma empresa melhorar sua saúde e seu desempenho seria focar em um número relativamente pequeno de práticas gerenciais muito bem selecionadas e que foram resumidas naqueles critérios discutidos antes. E você deve estar se perguntando, e daí, Luiz, qual é o problema com essa história toda? Então, pessoal, problema nenhum com a análise deles, bem robusta por sinal. Mas a resposta não me satisfez porque a expressão que eles escolheram, organização saudável, me levava a esperar bem mais. A saúde de um organismo qualquer, natural ou criado pelo homem, vem sendo cada vez mais reconhecida como resultante de sua relação com o ecossistema em que ele vive. Ela tem a ver com dinâmicas que vão muito além de uma suposta operação interna ou independente daquele organismo. Só para mencionar um exemplo palpável, na trajetória de inovação para a sustentabilidade das empresas, é muito natural a gente identificar buscas por eficiências internas num primeiro momento, a articulação com clientes e fornecedores num segundo momento, e lá na frente, entre as mais prósperas e sustentáveis, o reconhecimento de seu papel como fomentadora de ecossistemas de inovação, contribuindo para uma saúde, entre aspas, ecológica. E note bem, a mesma analogia poderia ser feita para todas as questões relacionadas ao ESG, como a ética e a integridade, a diversidade, a responsabilidade social. É como diz um grande amigo meu, vai vendo! Você acaba de ouvir o podcast A Síntese, uma parceria do LIDE Pernambuco com a UFRPE através do seu Núcleo Econômico Integrado. Esta é uma iniciativa que visa promover o diálogo e a reflexão com base em conteúdos originais publicados em inglês, francês e espanhol. Daí, nossas interpretações podem conter pequenas imprecisões aqui e ali e não devem ser tomadas como recomendações de investimento. Fique ligado e compartilhe!